coração tem como tema a demora de Deus. A série de palavras que nós estamos começando agora em novembro é impossível até Deus entrar. Tudo é impossível até Deus entrar. Quando Deus entra, aquilo que é impossível se torna possível. Tanto que a Bíblia fala que o impossível dos homens é possível a Deus. E eu gosto muito quando Deus coloca Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, e ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, por acaso eu posso fazer reviver esses ossos? Ele fala: tu o sabes. Existe uma outra parte onde Deus fala assim: acaso a coisa é demasiadamente difícil para mim? A resposta é não. Não existe nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Aí existe um outro texto que está lá em Lucas 18, sobre o dever de orar e nunca esmurecer. E quando Jesus começa a contar aquela parábola daquela viúva com aquele juiz iníquo, Jesus está me ensinando sobre fé. Porque a perseverança necessariamente ela exige fé. Eu só persevero naquilo que eu creio, naquilo que eu não creio, eu não persevero. Mas existem momentos que Deus some. Já viveram isso na experiência de vocês? Como se Deus tivesse evaporado. E é interessante que o salmista, lá no Salmo 42, versículo 3, e eu vou trabalhar na NTLH, diz assim: choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o seu Deus? Aqui, a ideia do Salmo 42 era como se Deus tivesse evaporado. É como se o salmista procurasse Deus nas situações que ele estava vivendo e não o encontrasse. Deus, aonde o Senhor está? E ele fala: eu choro de dia e de noite. Aí no Salmo 119, se você nunca leu o Salmo 119, eu quero aconselhar você a ler o Salmo 119 hoje. É um salmo que é um louvor à palavra, mas que existe muitas coisas que o salmista escreve em relação à espera dele pela promessa de Deus. Lá no versículo 25, ele diz assim no Salmo 119: estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dai-me novas forças. Olha o desespero deste cara. Estou derrotado e caído no chão. De acordo com a tua promessa, dai-me novas forças. Existe momentos, queridos, que a vida, que a luta da vida nos esgota. É uma pessoa muito anormal achar que a vida, que a peleja da vida, que os dias difíceis que a vida nos proporciona, não vão nos esgotar. Esgota. Nos queima. Nos faz como se quase que perder a fé, a esperança. É por isso que Jesus fala várias vezes no Apocalipse: aquele que perseverar até o fim. Fala para o seu irmão: eu preciso de você. Ninguém persevera sozinho, gente. E nós às vezes ficamos achando o seguinte: não, eu só preciso de Deus. Isso, querido. Nós precisamos, em primeiro lugar, de Deus, e em segundo lugar, do outro. Não tem como você vencer dificuldades sem que você possa compartilhar a sua dificuldade com o outro. Eu gosto sempre, quando eu falo isso, de lembrar de uma comunidade que existia lá em São Luís. Eles tinham o costume de dizer assim, quando alguém chegava para ele e compartilhava assim: eu não estou conseguindo crer. Tá bom, eu creio por você. É como pegar aquele paralítico que os amigos levaram para a presença de Jesus e chegaram lá e encontraram dificuldades para poder entrar onde Jesus estava, e eles destelharam a casa e colocaram o amigo lá dentro na presença de Jesus. Tem horas que nós precisamos de pessoas que tenham forças para romper a dificuldade que nós temos para chegar até Deus. É por isso que você e eu precisamos uns dos outros. Nós recebemos esse final de semana a Lauriane e o Rafael aqui. Eu conheci a Lauriane antes dela casar com o Rafael. Hoje eles vão fazer 19 anos de casado. A filhinha deles, o filho dela que eu conheci,
está com 24 anos, a filha está com 18. E aí, quando eu vejo o que Deus fez na vida de Lauriana, na vida do Rafael, e eu sei que muitas pessoas seguraram a Lauriana e falaram assim: vamos, Lauriana. Uma mulher com uma ausência de paternidade, uma mulher que vivia numa pobreza extrema, se torna uma mulher forte, vitoriosa financeiramente, mas com um problema sério, como ela disse, com um problema sério com os homens por causa da ausência da paterna. Se essa mulher não fosse ajudada, querido, ela não chegaria até aqui. Se eu não fosse ajudado, eu não chegaria até aqui. Eu já planejava não viver até os 18 anos, hoje eu estou com 61 anos. E eu costumo dizer que nós somos o trabalho de muitas mãos. Posso ouvir seu amém? O trabalho de muitas mãos, você precisa de pessoas. Olha o que diz lá no versículo 31. Ó Senhor, tenho seguido os teus ensinamentos, não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Olha o que ele diz no versículo 82, os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste, e eu pergunto, quando vens me consolar? Deus, cadê o Senhor? Eu estou esperando na tua promessa, e cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Existe um outro versículo, não sei se eu estou na ordem certa, existe um outro versículo, versículo 84, até quando vai este teu servo ter que esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Existem momentos que a gente vê os nossos inimigos indo tão bem, aqueles que não temem a Deus indo tão bem, os negócios daqueles que não temem a Deus acontecendo, e os nossos emperrados. Aí você pode pensar, não é possível, eu joguei pedra na cruz. Não é possível. E aí nós temos aquela máxima, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Tem que continuar orando até as assombrações sumirem. A grande questão é que as assombrações nos atemorizam. E em vez de nós perseverarmos, de nós enfrentarmos, a gente foge, a gente paralisa. Existe um livro antigo, que era um livro de dinâmicas de grupo, esqueci agora o nome, de dinâmica, trabalhar questões emocionais, e era usado muito nos grupos de cura, que existia justamente uma história que, quando você corre dos fantasmas, os fantasmas não fogem de você, eles crescem. Quando você os enfrenta, aí eles fogem. Quando Deus me levou de volta para cursar o meu curso de engenharia, para concluir meu curso de engenharia, Deus me levou de volta para que eu pudesse enfrentar os meus fantasmas. E é interessante que quando eu chegava em algumas situações que eu tinha tanto temor, de repente eu descobria, falei, meu Deus, eu fugi disso há vários anos. Nunca esqueço, existia um líder do Diretório Central dos Estudantes, do DCE, um cara inteligente, super politizado. Eu fugia, o nome dele era Agostinho, eu fugia de Agostinho como o diabo foge da cruz. Sabe por quê? Porque eu me achava incapaz de poder conversar com aquele cara. Eu me achava incapaz de poder começar uma conversa com ele sobre Jesus. E Deus armou uma armadilha para mim. Eu chego na faculdade e entro na sala, dou de cara com quem? Com o Dito. Aí eu coloco minhas coisas na sala e já vou saindo. Falei assim, um momento só. Eu falei, querido, pode falar. Ele falou, tu tem um caderno de mecânica geral que você possa me emprestar? Eu perdi a última aula. Peguei meu caderno, fui dar para ele. Fui saindo, vem cá, tu está com pressa, por quê? Eu vou ali fora. Falei, não, senta aqui, Washington. Vamos conversar. E aí nós começamos a conversar. Ele falou assim para mim, eu vejo que você é religioso. Eu falei, por que você acha que eu sou religioso? Washington, você não ri das piadas que a gente conta. Você, em algumas situações, você se levanta e vai embora.
Eu observo que enquanto todo mundo ri algumas coisas, que todo mundo participa de algumas coisas, você não participa. Você sabe entrar e você sabe sair. Então, eu sei que você é religioso. Eu falei, eu sou cristão, eu não sou religioso. Aí ele falou, aí começamos uma conversa, que de repente, nós começamos na sala de aula, fomos embora, pegamos o ônibus, a conversa continuou, e aí de repente eu me vi cheio de ousadia, e Deus foi colocando coisas na minha boca. Eu tive uma conversa com o Agostinho, que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. E aí, quando eu cheguei na situação, eu falei, gente, cadê o fantasma? Cadê o fantasma? E eu quero perguntar para você quais são os seus fantasmas, quais são as suas assombrações, do que você tem fugido, querido. Eu já fugi de muitas coisas. E eu posso dizer para vocês que quando a gente foge, a gente perde a oportunidade de ver Deus agindo. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Existe um outro versículo que ele diz assim, o versículo 116, ele diz, 116, deixa eu ver, isso, só para ver que eu estou certo aqui. Dai-me forças como prometeste, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Não permita que eu fique desiludido com a minha esperança. É aquela situação que será que eu vou ter que pegar a minha esperança e colocar no bolso? Porque ela não foi suficiente para mim? Dá-me forças como prometeste, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. No versículo 153, ele diz assim, ó Deus, olha para o meu sofrimento e socorre-me, pois não tenho desprezado a tua lei. Existem momentos, queridos, que você tem que saber quem você é em Deus. E o salmista sabia muito bem quem ele era em Deus. Ele vira para Deus e fala assim, olha para o meu sofrimento, porque eu não tenho desprezado a tua lei, eu tenho observado a tua lei, eu tenho procurado fazer o que o Senhor diz, mas eu continuo sofrendo, eu continuo vivendo problemas que para mim já não era mais para viver. Então, Deus, por favor, intervém. E eu quero que você grave essa frase com você. A promessa de Deus sempre será a âncora da nossa esperança. Eu vou repetir para você. A promessa de Deus sempre será a âncora da nossa esperança. Quando Deus demora, querido, a nossa tendência é ficarmos descrentes. Quando Deus demora, nós ficamos perguntando para Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Aonde que eu pisei na bola? Querido, Jó pisou na bola? Mas chegou o momento que quem estava com ele não aguentava mais ver tanto sofrimento. Tanto que a mulher de Jó vira para ele, você ainda teme esse Deus? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele fala, você é louca. Nós temos recebido o bem de Deus, por que também não receberíamos o mal? Ele tinha a convicção, a certeza da soberania de Deus. Querido, quando as coisas começam a dar errado, não é porque nós necessariamente fizemos alguma coisa de errado. Mas você precisa entender e lembrar qual é o propósito de Deus para mim e para você. Jesus nunca prometeu que nós seríamos felizes na terra. Jesus nunca prometeu que tudo sempre ia dar certo nas nossas vidas. Isso é um evangelho mentiroso. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tendes motivo de grande alegria, o passardes por várias provações. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Mas Ele prometeu que Ele nos daria força, que Ele estaria conosco,
para que nós fôssemos até o fim. Chega o momento da colheita, a colheita é boa, mas chega o momento também da escassez. Quando Deus demora, a nossa tendência é ficarmos descrentes. E é nesse momento que nós precisamos que Ele se manifeste como Deus Todo-Poderoso. Como foi a experiência de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 17, no versículo de 1 a 2, diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente em tudo. Versículo 17, é isso. Eu farei a minha aliança com você, lhe darei muitos descendentes. E é interessante que quando Deus dá a promessa para Abraão, eu acho que ele tinha 75 anos, não é isso? Eu acho que ele tinha 75 anos. Agora ele está com 99 anos. Já dobrou há muito tempo o cabo da Boa Esperança. Há muito tempo. Não sei se Viagra funcionaria aqui. Não sei. Não sei. Entendeu? Nenhuma inseminação in vitro funcionaria aqui no caso para Sara. Não funcionaria, gente. Eles estavam com 99 anos. E é interessante que Abraão vira para Deus, lá no versículo 17, diz assim: Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir. A rir. E ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Eu acho a Bíblia maravilhosa, gente. Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá ter um filho? Ah, Deus, por favor, você está brincando comigo. Ele só não falou assim, isso é palhaçada. Ele só não falou assim, Deus, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, não dá mais. Tá? Então, que seja Ismael, esse filho da promessa. E se você for continuar lendo a história dessas, não. Eu não esqueci de Ismael. Ismael vai ser isso, aquilo, outro. Mas é você e Sara que vão ter um filho. Quando Deus demora, a incredulidade bate a porta. Quando Deus demora, nós precisamos lembrar que Ele continua trabalhando. Fala comigo assim, Deus não para. Ele trabalha continuamente. Deus não para, querido. Nós paramos. As circunstâncias não param, porque Deus continua trabalhando. Eu lembro que quando eu estava nos meus episódios de depressão, falava assim para Deus, Deus, mais um dia. Será que não pode ter só noite? Mais um dia eu tenho que enfrentar. Eu não quero enfrentar. Faz diferente. Ou então para tudo. Dá vontade de brincar assim, estátua! Todo mundo parou. Sabe? Dá vontade de fazer isso, mas a vida não para, a vida acelera. Quando Deus demora, nós precisamos lembrar que Ele continua trabalhando. Lá em João capítulo 11, a partir do versículo 1, conta a história de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor, Jesus, e os enxugou com os cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Então você imagina, Lázaro não vai morrer. Porque Deus está dizendo que o final dessa história não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença,
a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta, sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ficou ainda 2 dias onde estava. Jesus! Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nela não existe luz. Jesus disse e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Jesus, embora permitisse, vamos dizer assim, que Lázaro chegasse ao final da vida, mas ele continuava trabalhando. Tem horas que nós vamos ver que parece que as coisas morreram. Não tem mais o que fazer. A situação morreu, acabou. E nós temos aquele ditado que diz assim: enquanto há vida, há esperança. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. A última palavra é sempre de Deus. A minha esperança, a sua esperança não pode estar no natural. Tem que estar em Deus. Porque o natural vai dizer: acabou. Não insiste nisso, está ficando doido. E você tem que dar, às vezes, uma de louca. Não acabou. Porque eu sei em quem tenho crido. Quando Deus demora, precisamos lembrar que Ele continua trabalhando. Quando Deus demora, precisamos lembrar da sua promessa. É a promessa que sustenta você e a mim. É por isso, meu querido e minha querida, que eu diversas vezes desse púlpito falo para você: se alimente de Deus e da palavra de Deus. Eu me sinto, às vezes, falando com uma pedra, não com pessoas, porque eu sei que muitos continuam com a mesma atitude. Muitos. Aí eu me lembro de Bartimeu. Bartimeu foi um líder que nós tivemos, Ana e eu. Ele era presidente da Cruzada Estudantil e profissional para Cristo, e também era pastor da Igreja Batista de Santo André, uma igreja muito grande na época. E aí eu lembro que quando ele assumiu a igreja, ele disse tudo o que ele faria, e também o que ele não faria. Entre as coisas que ele faria, porque era uma igreja grande, tinha vários pastores, ele falou assim: eu estou aqui para treinar vocês para fazer o ministério acontecer. Mas eu não dou aconselhamento, eu não faço enterro, e foi dizendo as coisas que ele não fazia. Mas aí uma pessoa foi se aconselhar com Bartimeu e começou a abrir toda a lista de sofrimento dela, das faltas dela. Aí ele virou assim: a irmã lê a Bíblia? Não. A irmã ora? Não. A irmã é frequente nos cultos da igreja, em todas as reuniões? Não. A irmã tem o costume de separar algum dia de jejum? Não. Falei: a sua vida está ótima assim. Pode continuar fazendo as mesmas coisas que a senhora vem fazendo, e a senhora vai continuar colhendo os mesmos resultados. Ela falou: meu querido, não tenho nada para falar para você. Porque eu não entendo como é que você pode dizer-se filha de Deus e não ter relacionamento com Ele. Ele falou: depois daquele dia, nunca mais me procurou, ninguém me procurou para aconselhamento. Gente, não tem coisas que não adianta, gente. Não adianta. Não adianta.
ou você está brincando com Deus. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui, púlpito, alimenta muito pouco. O que alimenta é a vida dinâmica e pessoal com Deus. Tenta não se relacionar com a sua mulher. Tenta não se relacionar com o seu esposo para ver se o casamento não vai morrer. Querido, quando Deus demora, nós precisamos lembrar da sua promessa. 2 Pedro, capítulo 3, de 8 a 14. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos como fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Pode dizer o amém de vocês? Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade de Deus. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Posso ouvir o seu amém? Queridos, ele está lembrando aqui da volta de Jesus, que é uma promessa. E observa que muitos, por achar demorada, deixam até de descrer que Jesus realmente vai voltar. Existe uma parte hoje de teólogos, de cristãos, que não creem na volta de Jesus, que até dizem, Jesus já voltou. Enquanto nós aguardamos, nós precisamos estar cuidando de nós. Nós precisamos cuidar da nossa relação com Deus. Nós precisamos cuidar da nossa relação com o outro. Tanto que ele fala assim mesmo, que tipo de gente vocês precisam ser? Eu sei que tem os sionistas, que tudo é Israel, que tudo é Israel, que tudo é Israel. Ore pela paz de Israel, que tudo é Israel. Israel é relógio de Deus. Querido, para mim o relógio de Deus é a igreja. Não é Israel. Porque nós somos o Israel de Deus. Deus vai fazer grandes coisas em Israel, mas o povo de Deus somos nós. E ele fala assim, que tipo de gente vocês precisam ser? E ele fala assim, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venham logo. Aí você pode pensar, como é que eu posso fazer o possível para que Jesus venha logo? Querido, fazendo a obra de Deus. Não é cruzando os braços, não é esperando de maneira passiva, melhor dizendo. Enquanto nós esperamos, nós precisamos nos lembrar da promessa de Deus e nós precisamos saber que toda promessa de Deus tem um si. Toda promessa de Deus é atrelada a uma condição. Quando eu cumpro a condição, a promessa de Deus se torna realidade na minha vida. Quando você lê o livro de Josué, você vai ver Josué dizendo que todas as promessas que Deus fez para ele, todas elas se cumpriu, nenhuma delas caiu no chão. Eu acho isso fantástico.
porque Deus levou a Josué a não esquecer da palavra dele, quando disse para Josué, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então você vai ser bem-sucedido e os seus caminhos serão prósperos. Estava aqui na cara de Josué. Como muitas vezes está o nosso celular, o nosso tablet na nossa cara, e passa videozinho, e passa isso. Deus quer que a palavra de Deus esteja assim na sua cara, na minha cara, como está muitas vezes o celular, e que você fica horas e horas. Quando você viu, meu Deus, tenho que dormir, eu passei o dia todo no celular. Amados, queridos irmãos, quando Deus demora, Ele quer que você permaneça em fé. E só pode permanecer em fé quem conhece a palavra dEle, quem conhece o caráter dEle. Porque tem horas que o caráter de Deus pode se tornar um problema para nós. Porque o caráter de Deus tornou um problema para Jonas. Quando o povo de Nínive, quando Deus não destrói o povo de Nínive, Ele fala assim, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Porque o Senhor é um Deus que se arrepende do mal. O Senhor é misericordioso. O Senhor é paciente. O Senhor é fiel. Por isso que eu fugi. Para não pregar a esse povo, porque eu sabia que o Senhor pode fazer isso. E como Deus é paciente, né? Jó sentou fora da cidade, esperando que as bolinhas de fogo caíssem sobre os ninivitas, Jonas, aliás, e nada aconteceu. Deus faz, ele era calvo, gente, ele era careca, Paulo. Deus faz crescer uma árvore para proteger ele, para dar sombra, para proteger ele do sol. Ele todo felizinho. Numa noite, a árvore cresceu, no dia seguinte, a árvore morreu, e ele novamente indignado. Novamente indignado. Que você vai ver que Jonas termina com Deus tentando trazer Jonas à razão. Ele fala assim, Jonas, você tem misericórdia de uma árvore que você não fez nada para que ela pudesse crescer, e você não quer que eu tenha misericórdia dessa cidade de Nínive, que tem muitas pessoas e muitos animais. Olha, Deus se preocupa com o pet. Deus se preocupa com a Mila. Porque ele fala assim, nessa cidade tem muita gente e muitos animais. Por que Deus ia colocar os animais, gente? Então, assim, tem horas que Deus precisa tentar trazer a gente à sensatez. Tanto você como eu temos os nossos momentos de insensatez. Amado, queridos irmãos, é hora de conversão. Ou você converte, ou você converte. Quando Deus demora, Ele não sumiu, Ele não se ausentou, mas Ele quer que você fique firme naquilo que Ele disse para você. Posso ouvir o seu amém? Amém. Fique de pé.